Vamos falar de voz. Por que voz é tão importante? Porque é o que eu te falei, ela é uma das partes da dinâmica. Tem deslocamento, tem olhar, tem gesto e voz. A voz é importante porque quando você varia o volume, você retém a atenção maior das pessoas. Então, se eu altero o volume aqui, você automaticamente presta atenção. Então, presta atenção aqui, por favor. Ou então eu falo assim, você precisa prestar atenção. Essa é a parte mais importante do treinamento. Então, se eu vario o meu volume de voz para cima e para baixo, volume de voz, isso mexe com a dinâmica e faz você prestar mais atenção. Uma outra coisa importante é quando você dá um pico nisso. Cara, tanto faz a religião que você tem, mas os pastores evangélicos são mestres em oratória. A maioria deles. Eu já fui vender na Record, por exemplo, e tive a oportunidade de interagir mesmo na Record várias vezes. É impressionante como eles se preparam em oratória de verdade. Então, quando você varia, você desperta a curiosidade. E aí depois você volta para um volume flat. Eu vou simular. Então, se por exemplo assim, eu vou falar, um pastor ele vai falar o seguinte, e então as lições vieram diretamente de Jesus. Então o cara dá aquela, e então ele falou, e ele aumenta o volume. Então ele fala, e então ele falou, aumenta o volume. Desperta o que ele falou. Quando você dá essa pausa e aí ele falou o que você quiser. Amar ao próximo como a ti mesmo. Um volume mais. Essa variação de então ele falou, amar ao próximo como a ti mesmo. Cara, isso dá um nível de atenção muito maior. Tanto que você pode aqui olhar para esses gráficos e interpretar como volume, mas também como tonalidade, grave e agudo. Quando varia do grave e agudo, eu fico até meio caricato, mas isso faz muita diferença. Então, se você puser o grave e agudo junto com esse volume, vai ficar assim, E então, ele falou. Variou do grave para o agudo. Fica engraçado, mas é falando verdade, cara. O pastor faz isso, se faz. E então, ele disse, variou grave, agudo e volume. E se você juntar isso com deslocamento, entendeu? Então você imagina, Deixa eu mudar aqui para você. Eu estou aqui falando, e aí eu vou para o deslocamento. E então, eu vou para frente, eu caminho na direção do público e volto. Isso tudo junto. O impacto do volume de voz, do deslocamento, do olhar direto e da tonalidade faz muito sentido. Não, mas eu vou ter que aplicar tudo isso de uma vez, Não, claro que não, você vai aprendendo. Mas saber que tem isso é fundamental. Vocabulário, fundamental. Cara, se você usar o vocabulário errado com o público errado, você não estabelece conexão. Então, você precisa adequar o vocabulário. O que é adequar? Adequar ao público que você está falando. De novo, se eu vou numa comunidade fazer uma palestra, eu faço algumas. Eu não posso ficar dando exemplo do MBA da Disney, eu não posso ficar dando exemplo de coisas que não fazem parte da realidade. Porque eu posso não só não estabelecer a conexão, como gerar uma certa repulsão, às vezes uma certa rejeição. Então eu tenho que dar exemplos que sejam compatíveis. Eu tenho que usar palavras não sofisticadas, porque varia. Lembra que eu falei de você investigar o público? O social, o nível social, o nível de educação que tem de instrução que tem esse público que eu vou falar, faz diferença. Então eu preciso adequar o vocabulário. Toda vez que você for falar alguma palavra em inglês, preocupe-se em traduzir. As pessoas não são obrigadas a falar inglês. Então, se eu estou dando um treinamento de vendas, eu falo assim, por que é importante você ter um bom forecast? Forecast? Então, eu preciso fazer o que a gente chama de traduzir. Um disclaimer que a gente chama, mas você traduz na hora. Então, você faz a ressalva ali. Então, o que é legal para você ter um bom forecast? O que é forecast? Forecast é previsão. Forecast é previsão do tempo. Pipeline é funil. É um cano, na verdade, mas é um funil. Então, você explica aquilo que você está falando e já abre. Uma coisa que é muito legal do vocabulário, e deixa as pessoas assim, você respeita as pessoas que fazem isso, é você utilizar etimologia das palavras. Então, você explicar a origem da palavra. A raiz quadrada veio da raiz do quadrado. Então, por exemplo, se você tem... Qual é a raiz quadrada de 9? Basta você entender que são 9 quadrados, 3, 3 e 3. Então, você tem 9 quadrados aqui. A raiz deste quadrado é 3.
3, 3 e 3. Formou um quadrado com 9 blocos. Qual é a raiz quadrada? A raiz quadrada de 9 é a base dela, que é 3. Estou dando um exemplo. Então, isso te remete à sabedoria, isso te remete a coisas muito boas. Beleza? Bom, esse vídeo ele teve que ser dividido em 2, porque ele ficou longo, lembra do ciclo de atenção? Mas acho que é legal você sacar essas coisas na sua execução, que vai mudar bastante o seu jeito de comunicar. Você sabe que eu vou citar um fato de vocabulário que é bem legal, que o Fran, um amigo meu, me contou. E a gente usava para ilustrar isso aqui. Imagina, cara, você vê como o advogado às vezes não tem noção. Advogado usa palavras sofisticadas para falar de uma coisa simples. Né? E um cara estava lá num julgamento, ele tinha esfaqueado, o cara esfaqueou a esposa. Né? E ela não morreu, tal, esfaqueou, tal, e esse cara era testemunha, ele foi lá depois. Né? Chegou na hora dele, o advogado, sofisticando, falou assim, o senhor estava presente? O senhor viu? Sim, eu vi. Aí a facada foi antes ou depois da refrega? Aí o cara olhou para o lado e falou assim, doutor, eu acho que foi um pouquinho mais para cima, mais perto do umbigo. Porra. Por quê? Refrega é briga, né? É desentendimento. Por que é que o advogado precisa usar a palavra refrega para perguntar se essa testemunha, né, para ver essa testemunha se a facada foi antes ou depois da briga? Né? Quando aconteceu a facada? Então, antes ou depois da refrega? Não, foi um pouco mais para cima, mais perto do umbigo. Dançou. Né? Mas é uma curiosidade. Não use palavras que seu público não vai entender, para evitar esse tipo de coisa. Beleza? Nos vemos já já. Valeu.